O suporte avançado de vida, a ambulância, a UTI móvel, como a gente conhece, ela já vem com todos os equipamentos necessários para fazer um atendimento completo a uma vítima onde já foi iniciado o suporte básico de vida, no caso de uma parada cardíaca. No caso de uma parada cardiorrespiratória, o suporte básico de vida já iniciou a abordagem, já está com as compressões, a ventilação e a desfibrilação, e o suporte avançado de vida vai monitorizar e vai dar continuidade ao suporte básico. Por isso que a gente diz muito, né, que se o básico não for bem feito, não adianta o avançado agir, porque realmente se as primeiras manobras não forem realizadas como devem ser, o avançado não tem como prosseguir com esse tratamento. Então, diante de uma vítima de parada, o suporte avançado de vida ele vai monitorizar o paciente, vai poder utilizar o cardioversor, o desfibrilador numa voltagem maior, porque sabemos que o desfibrilador externo automático ele faz uma descarga de 200 joules, mas o desfibrilador manual ele pode ir até 360 joules. É importante também porque na unidade avançada, há o uso das medicações avançadas, como a gente citou algumas já aqui, e também o acesso venoso, que é muito importante, porque, inclusive, em alguns casos, como é quando for vítima de trauma, principalmente, ou vítimas que estão hipotensas, é necessário até 2 acessos venosos, porque é uma questão de segurança. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1, não tem nenhum. Então, é melhor que esse paciente crítico, ele esteja com 2 acessos venosos, porque acidentalmente pode acontecer de perder um deles, o acesso venoso ele é muito importante porque é por onde a gente vai administrar as medicações. No caso do suporte avançado, a gente já vai entrar com o uso da epinefrina, que o básico não faz, o suporte básico de vida não vai fazer uso de medicação, só o avançado. Então, já vai ser realizado uma ventilação, uma intubação, uma via aérea definitiva, porque a capnografia que tem no monitor está mostrando possivelmente uma má oxigenação. Por algum motivo, esse paciente não está recebendo aquela quantidade de oxigênio que deveria, e o capnógrafo, que faz parte do cardiomonitor, que tem no suporte avançado de vida, ele vai nos mostrar essa curva. Então, se for necessário, vai ser feita uma intubação endotraqueal, procedimento invasivo médico, ou uma intubação supraglótica, com o uso dos dispositivos supraglóticos, a máscara laríngea, por exemplo. A epinefrina é feita uma ampola, que tem 1 ml, a cada 3 a 5 minutos, no caso de uma parada cardiorrespiratória. E dependendo do ritmo que esse paciente está apresentando, você vai poder observar no cardiomonitor, você vai fazer uso de outras medicações. Por exemplo, se o paciente está com uma fibrilação ventricular, é indicado fazer o uso da amiodarona após as primeiras 2 doses de epinefrina. No caso de um paciente que está com taquicardia também, faz a amiodarona ou ancoron. No caso de uma assistolia ou atividade elétrica sem pulso, já não é indicado o uso da amiodarona nem do choque. É nesse momento que o DEA, o desfibrilador externo automático, ele vai dizer para você, choque não indicado, comprima. Porque no caso de uma assistolia de uma AESP, que é a atividade elétrica sem pulso, você vai fazer as compressões para que o coração ele bombeie sangue para o resto do corpo, e vai fazer a adrenalina e vai pesquisar as causas da parada. Tem que saber por que ele parou, se for uma hipovolemia, uma hipotermia, uma hipocalemia ou hipercalemia, um distúrbio ácido básico, enfim, um tamponamento cardíaco, enfim, tem que descobrir a causa para poder reverter, mas no caso da sistolia e da AESP, não se faz a desfibrilação. E um cardiomonitor vai mostrar para a gente exatamente esse tipo de traçado, para você saber o tipo do ritmo, o ritmo cardíaco do paciente. Então, dentro da viatura avançada, nós dispomos do cardiomonitor, que tem também o material para fazer a cardioversão, e também tem outra função de fazer outra função como marca-passo transcutâneo, por exemplo, e outras funções mais, como inclusive o DEA tem no monitor que tem no suporte avançado de vida. Então, são essas observações que eu tenho para fazer com relação ao SAV. Nessa situação que o suporte avançado de vida chega, o suporte básico já deu início às condutas, ou seja, já foi feito o procedimento de responsividade, viram que estava sem respirar, chamaram o socorro especializado, já foi feita as compressões ininterruptas, 100 a 120 por minuto. Depois que o suporte básico de vida chegou, iniciou compressão com ventilação e o uso do desfibrilador. E agora que o suporte avançado de vida chega, o que é que ele vai trazer a mais? Ele vai trazer um cardiomonitor,
que tem um cardioversor e um desfibrilador automático também, e aí a gente vai colocar os eletrodos para fazer uma monitorização completa, para a gente observar as 12 derivações, se necessário a gente pode até puxar um eletro, nesse caso, para a gente tentar investigar o ritmo dessa parada. A gente também vai fazer um acesso venoso, 1 ou 2 acessos venosos, dependendo do quadro do paciente, para a gente ter uma via de acesso das medicações. Então, no caso de uma parada, como já foi dito, eu vou repetir, a gente vai usar adrenalina, uma ampula a cada 3 a 5 minutos, e também pode-se usar outras drogas, amiodarona, outras medicações, enfim. Então, o acesso venoso é de suporte avançado de vida, onde a gente vai dar continuidade ao suporte básico e fazer as medicações, a desfibrilação, uma voltagem maior, que pode chegar até 360 joules na vítima, e investigar a causa da parada se for uma sistolia ou um AESP. O suporte avançado de vida também, além da cardiomonitorização, a gente vai poder observar a frequência cardíaca, também a oximetria de pulso, a gente vai observar também os sinais vitais, como é que estão, né? Então, uma vítima que retorna de uma parada cardíaca, quando ele tem um retorno dos batimentos cardíacos, depois dos procedimentos, a gente tem os cuidados pós-parada, que uma das observações que eu posso fazer é o uso do soro, volume, o expansor, numa temperatura a 4 graus Celsius. A gente faz uma ausculta pulmonar para ver se o paciente não tem estertores, né, sibilos, para poder fazer esse volume todo. E a gente pode fazer, se tem pulso, se ele voltou a parar dele tem pulso, então ele tem pressão. A gente vai ver quanto é que está essa pressão, e dependendo da pressão, de quanto estiver, provavelmente deve estar hipotenso. A gente vai fazer o uso dessa medicação, do soro fisiológico a 4 graus Celsius, para evitar mais sequelas decorrentes da parada, possivelmente. E também vai transportar essa vítima para o hospital, para a unidade hospitalar, e no hospital vai ser solicitado os exames como hemograma, ionograma, vai ser solicitado um eletrocardiograma, um raio-x de tórax e glicemia capilar, demais procedimentos, e uma vaga na UTI ou na hemodinâmica. Então, a importância do suporte avançado de vida é que na ambulância do suporte avançado de vida vai ter todo esse material, esses equipamentos, o ventilador mecânico também, que vai fazer a junção dos gases, do oxigênio com o ar, e vai fazer uma ventilação mecânica, para a gente não ficar só fazendo a ventilação com o manual, com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Então, vamos agora fazer um esclarecimento com relação aos desfibriladores manuais e os automáticos. O nosso DEA, que é o nosso desfibrilador externo automático, ele é bifásico e ele faz geralmente uma descarga de 120 a 200 joules, dependendo do fabricante. Ele é automático, como o próprio nome está dizendo, não vamos conseguir alterar essa voltagem dessa descarga elétrica. Ele é autoexplicativo e ele tem as suas fases, e ele pode ser manuseado por qualquer pessoa que tenha um mínimo de treinamento. Vai se colocar os eletrodos no tórax da vítima, ele vai analisar o ritmo e vai dizer se é chocável ou não, e vai fazer a desfibrilação. Até que o suporte avançado de vida chegue com outro monitor, com outro cardiomonitor e desfibrilador, que é um aparelho mais completo, que inclusive tem a modalidade de DEA, de desfibrilador externo automático, mas que ele tem as pás aderidas ao próprio aparelho, pás metálicas, que são utilizadas com o auxílio de um geocondutor para evitar queimaduras no paciente, e nele você pode controlar a voltagem. Pode começar com uma voltagem menor e ir aumentando até 360 joules. Esse outro monitor que eu estou me referindo, que é do suporte avançado de vida, ele é manuseado pelo profissional médico, e ele tem várias funções, como o marca-passo transcutâneo, que a gente já discutiu, como o cardioversor, para reverter as taquicardias, como também tem modalidade de puxar um eletrocardiograma, de sair um eletrocardiograma com as 12 derivações, e também de fazer a desfibrilação no momento de um ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Então, está esclarecido em que o monitor que fica na viatura avançada é o monofásico, que vai até 360 joules, e o
automático, que é o que fica na viatura básica, ou em qualquer outro local onde tem uma circulação maior de pessoas, segundo a nossa lei federal, que obriga ter um desfibrilador automático, ele vai até 200 joules e pode ser manuseado por qualquer pessoa com o mínimo de treinamento. E é isso que a gente tem para trazer para vocês com relação ao suporte avançado de vida. Nosso curso tem como referência os protocolos nacionais e internacionais, como o protocolo 2015 da Sociedade Americana de Cardiologia, o protocolo 2016 do Ministério da Saúde, do suporte básico e avançado de vida, do SAMU, e o protocolo do PHTLS do ano 2017.